Joaquim Pedro Quintela do Farrobo tem 6 anos e passeia-se no Teatro Nacional de São Carlos como se estivesse em casa. O seu pai, o primeiro barão de Quintela, era diretor e tinha sido um dos financiadores da construção dessa famosa sala de espetáculos. Gostava de assistir aos ensaios das óperas que ali se encenavam, por muito simples que fossem. Divertiam-no as danças, cores e todas as ilusões que compõem uma ópera. Mas sabemos agora que era a música que o fascinava realmente. Esse dia de novembro de 1807 iria ficar gravado na memória do jovem Joaquim Pedro pelas piores razões. Estava atrasado para o lanche, mas mal sabia ele que essa era a menor das suas preocupações. As tropas napoleónicas tinham acabado de entrar em Lisboa. A corte portuguesa tinha embarcado na véspera para o Brasil, deixando o povo do país à mercê dos invasores. O general Junot, comandante das tropas francesas, alguns dias antes tinha perguntado qual era a mais luxuosa propriedade da cidade. Quando o informaram que era a casa do barão de Quintela, o francês nem hesitou. Enviou um dos seus marchais de campo com a mensagem que dava ao barão até ao fim do dia para sair da sua propriedade. Joaquim Pedro estava a ser expulso de sua casa. Apesar de o nome Quintela ser referido em alguns documentos de séculos anteriores, o início conhecido mais bem documentado vem do tempo de um seu tio-avô, Inácio Pedro Quintela, que em meados do século XVIII se distinguiu entre os homens de negócios de Lisboa muito pela sua ligação a Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Essa ligação foi fundamental para o início da criação do seu poder e património. Participou na reconstrução da cidade de Lisboa após o terremoto de 1755, entre outras atividades lucrativas. Com a sua morte, a casa comercial passou para o sobrinho, o futuro primeiro barão de Quintela e pai de Joaquim Pedro. Na passagem do século, o património do pai de Joaquim Pedro passava já os 500 contos de reis, soma muito considerável na altura. A importância que tem para mim é que represento um personagem de grande estilo e de grande importância para a vida de todo o país, que eu tenho que respeitar e tenho que honrar. De maneira que tenho que seguir os princípios que respeitam essa geração. Eu gostava de dizer que ele foi uma pessoa extremamente honesta, extremamente competente, extremamente séria,
extremamente devotada aos princípios que sempre defendeu. Desde aquele longínquo dia em que Joaquim Pedro assistiu maravilhado a um ensaio no seu Teatro de São Carlos, que se percebeu que seria a música a arte que iria condicionar irreversivelmente a vida daquele jovem. Hoje em dia sabemos da importância que a educação musical tem no desenvolvimento dos seres humanos. Para Joaquim Pedro, veio de forma natural. Em termos familiares, havia uma grande apetência para a música. O pai dele tinha sido um dos fundadores, podemos dizer, do São Carlos. Foi um grande capitalista cujo dinheiro contribuiu imenso para a concretização do próprio Teatro de São Carlos. Portanto, o jovem Joaquim Pedro cresceu nesse ambiente das cantoras, das orquestras, e conheceu de perto o meio operático da altura. A sua formação musical foi sendo feita em paralelo. Ele estudou vários instrumentos, violoncelo, violino, canto e, sobretudo, trompa, onde ele se destacou sobremaneira. Acompanhado de sua esposa, Mariana Lodi, Joaquim Pedro visita o local onde pretende erguer o túmulo de seus pais, no convento de Santo António, em Vila Franca de Xira. Sua mãe chamava-se Maria Joaquina de Xavier Saldanha e era filha de Joaquim Lobato de Araújo e Costa e de Maria Leonor Xavier de Saldanha. Joaquim Pedro só a conheceu muito fugazmente, pois ela morreu no dia 26 de agosto de 1805, tinha ele apenas 3 anos. Quanto ao pai de Joaquim Pedro, o primeiro barão de Quintela, morreu a 1 de outubro de 1817. Com a morte dele, Joaquim Pedro herdou a enorme fortuna da família, mas nesse período nem tudo seriam rosas. A ópera La Traviata parece ter sido escrita de propósito para eles. O noivo nobre, a noiva de origem obscura, as dificuldades em permanecer juntos, tudo parecia sair de um complicado enredo operático. Mariana Carlota Lodi foi a primeira esposa de Joaquim Pedro, de quem teve 2 filhos e 5 filhas. Conheciam-se desde muito novos. O pai dela foi o primeiro empresário do Teatro São Carlos, local desde sempre frequentado por Joaquim Pedro. O casamento entre os dois não foi fácil. Após a morte do pai, por ser ainda menor de idade, Joaquim Pedro ficou sob a tutela do juiz dos órfãos. E foi nesta situação que começou os preparativos para o casamento. Mas não contou com o que se seguiria. 2 meses depois da morte do pai, a Intendência de Polícia recebia um requerimento pedindo providências contra um alegado aliciamento de que estava a ser vítima o menor Joaquim Pedro Quintela. Os queixosos foram a irmã mais velha e o cunhado de Joaquim Pedro, o conde da Cunha, preocupados, como se lia no requerimento, com a possibilidade de Francisco Lodi poder deitar a mão à imensa fortuna herdada por Joaquim Pedro. Nesta altura o rei estava no Brasil, mas os governadores do reino, talvez por influência do conde da Cunha, foram rápidos a proibir as relações entre Mariana e Joaquim Pedro. Quanto a este último, decidiu contra-atacar. Deixou de ver Mariana por uns tempos e escreveu um requerimento ao rei Dom João VI, em que pedia licença para ir ao Brasil beijar-lhe a mão. Sentindo-se protegido por este pedido ao rei, Joaquim Pedro, através da discreta troca de bilhetes entre os seus criados, um pouco precipitadamente recomeçou a ver Mariana. Coisa que, como não podia deixar de ser, chegou aos ouvidos do intendente. O intendente imediatamente mandou o seu espião seguir todos os passos de Joaquim Pedro. O espião criou uma rede de informadores que vigiavam desde o Palácio da Rua do Alecrim ao Largo do Pelourinho, onde vivia Mariana, da Quinta das Laranjeiras ao Teatro São Carlos. O Quintela ainda não desistiu de casar com a filha do Lodi, apesar de ter sido proibido pelo governo. No dia 16, o Quintela passou a pé pelo Largo do Pelourinho de São Julião para o Corpo Santo. O Quintela anda aí a dizer que riqueza tem ele e que só quer casar com a menina de quem gosta.
Por ordem do intendente, Mariana Lodi foi forçada a entrar para o convento de Rilhafoles, que havia sido fundado em 1717 e era utilizado pela Inquisição para internar compulsivamente jovens acusados de ofensas à moral e bons costumes. Esta história continuava a parecer uma das óperas de que Joaquim Pedro tanto gostava. Os amantes separados pela força das circunstâncias e toda a injustiça daquela situação. Mas nenhum dos intervenientes poderia prever o verdadeiro final cênico que aí vinha. Do Brasil, de forma um pouco imprevisível, chegou a bênção do rei Dom João VI ao casamento entre os dois. Mariana saiu do convento de Rilhafoles e casaram na capela da Quinta das Laranjeiras a 19 de maio de 1819. Joaquim Pedro Quintela do Farrobo estava como queria. Casado com a mulher de quem gostava, em plena posse da sua enorme herança e com o título de Barão de Quintela renovado por El Rei. O país é que não estava tão bem como ele. Em 1820, um grupo de cidadãos de uma sociedade maçónica designada Sinédrio reunia no Porto e preparava uma revolução. Entre outras coisas, pretendiam que o rei regressasse ao país, ao mesmo tempo que lhe pretendiam limitar os poderes. O Sinédrio é um grupo que se reúne a partir de 1817, um grupo de 4 pessoas, chefiado pelo Manuel Fernandes Tomás. Após o enforcamento dos conspiradores que em torno de Gomes Ferreira de Andrade prepararam uma conspiração em 1817, depois do enforcamento desse grupo, os chamados Mártires da Pátria, o Sinédrio começa a reunir-se no Porto para preparar uma revolução. E este grupo é, de facto, um grupo de homens liberais que aquilo que pretendem fazer, ao formar esse grupo restrito, secreto, porque não se preparam revoluções na praça pública, este pequeno grupo, o que pretende fazer é, de facto, preparar uma revolução. Em 1821, em julho, o rei Dom João VI chegou à Barra do Tejo. Grandes discussões pelos cafés de Lisboa, zangas entre apoiantes e adversários do rei, inevitáveis zaragatas nas ruas da cidade e agitação nos meios políticos. No ano seguinte, nova crise. Discutiam-se as diferentes constituições propostas para o país. Ânimos exaltados, cerraram-se fileiras entre as diferentes fações. Em 1823, a Vila Francada. Movimento iniciado por Dom Miguel em Vila Franca, que tencionava repor o regime absolutista em Portugal. E que fazia Joaquim Pedro durante esses anos conturbados? Estaria ativamente envolvido nessas contendas, tomando parte em algumas delas? Nem por isso. Como de costume, as suas prioridades estavam bem definidas. Mas, apesar de tudo, não se manteve completamente à margem. Mais uma vez, o seu palácio da Rua do Alecrim serviu de residência a vencedores, mas desta vez de livre vontade. Foi lá que se instalou com o seu Estado-Maior um dos principais militares da revolta, o general Cabreira. Mas era sempre a música que lhe guiava os passos. Foi na qualidade de intérprete de trompa e sócio fundador da Assembleia Filarmónica, presidida pelo grande João Domingos Bom Tempo, que o Barão de Quintela participou nas exéquias de Dona Maria. O rei Dom João VI resolveu honrar a memória de sua mãe, trasladando o seu corpo para o convento junto à Basílica da Estrela que ela mandara construir. Foi em março que Domingos Bom Tempo recebeu um aviso da Secretaria dos Negócios do Reino, participando-lhe que, por ordem do rei, seria ele o músico encarregue de compor e dirigir a música para tão solene ocasião. A ligação do Conde de Farrobo com o João Domingos Bom Tempo data sobretudo a partir de 1822, quando o João Domingos Bom Tempo fundou uma sociedade filarmónica constituída quase que exclusivamente por músicos amadores.
e que desenvolvia um bocado em paralelo aos circuitos operáticos que então vigoravam aqui em Lisboa, que tentavam desenvolver, sobretudo, a música instrumental sinfónica. O Conde Farrobo, sabe-se que auxiliou, inclusive, o João Domingos Bom Tempo na concretização dessa sociedade filarmónica, em termos pecuniários, por exemplo, pois desde muito cedo o Conde Farrobo pôs o seu dinheiro, o seu extenso pecúlio à disposição de pessoas ligadas à música. Tal como o seu pai tinha feito antes de si, Joaquim Pedro protegia um considerável número de artistas de outras áreas, como foi o caso do responsável pelas pinturas do seu palácio na Rua do Alecrim. A pintura deste palácio foi realizada por 2 pintores. Um deles praticamente fez o trabalho, fez 80% do trabalho, o António Manuel da Fonseca. O segundo pintor que trabalhou aqui foi Silva Comar Machado, um pintor por demais conhecido também, tal como o António Manuel Fonseca, aliás, e, portanto, o dono da casa fez-se rodear de 2 dos mais importantes pintores da época, sobretudo dos temas, do tema mitológico, tanto mitologia geral como mitologia nacional, porque também existe aqui um tema de mitologia nacional. O Concílio dos Deuses é um pretexto para a exaltação dos portugueses. Eram frequentes as encomendas de óperas para serem tocadas no seu Teatro das Laranjeiras, encomendas de pinturas e retratos a artistas nacionais e estrangeiros, muitas delas ainda existentes nos dias de hoje, apesar de espalhadas um pouco por toda a parte. Essas pinturas reportam a uma série de preocupações sociais, de índole social e de índole pessoal também. O segundo Quintela era um homem, pelos vistos, bastante culto. Isso é evidente dos seus atos e sobretudo das suas preocupações mecenáticas. Era um promotor do teatro, da ópera e das artes cênicas. Construiu, inclusive, um palácio expressamente para esse fim, junto à Vila Franca de Xira, onde ele se reunia com os seus amigos e onde se fechavam durante dias para assistirem à representação de peças e de operetas. E, portanto, era um homem, é ele que está ligado também à construção do Dona Maria II, do Teatro Dona Maria II. Aliás, o arquiteto desse palacete é o mesmo arquiteto do Dona Maria II. E, portanto, é uma personagem multifacetada, muito rica, diríamos que é um homem do mundo. É um homem do mundo com preocupações mundanas, mas com preocupações também profundas e, sobretudo, com preocupações e com aspirações profundas. Tem, por exemplo, uma coleção de partituras na altura da morte imensa, que corresponde muito aos seus interesses, uma coleção interessantíssima de instrumentos musicais. É um homem que protege a pintura e disso deu testemunho nos seus palácios. O Conde é um homem que lê. Sabemos que na sua biblioteca estavam romances típicos da época, o Walter Scott, por exemplo, o Alexandre Dumas, obras de história europeia, nomeadamente história francesa, de que ele gostava. Já para não falar nas constantes encomendas a arquitetos, jardineiros e outros artesãos para a construção e renovação dos seus palácios, teatros e demais propriedades. Certa vez, lembrou-se de formar uma orquestra com os seus criados. Todos tiveram que aprender o seu instrumento. Isto terá sido do agrado de alguns deles, mas provavelmente do desagrado da maior parte. Seriam as cozinheiras, seus ajudantes e moços de estrebaria os encarregados das cordas? Ou talvez os criados, mordomos e camareiras tivessem a seu cargo a mais polida secção dos sopros? Nunca o saberemos. Mas podemos imaginar que deve ter sido extremamente divertido observar os primeiros ensaios de toda aquela gente. Divertido? Para quem não morava lá em casa, evidentemente. O primeiro espetáculo das Laranjeiras tem lugar a 14 de março de 1825. Canta-se a ópera de Mercadante Violenza e Constanza. Fazem parte do elenco cantores profissionais e amadores, assim como amigos e familiares do Barão de Quintela.
A 4 ou 6 de dezembro desse mesmo ano de 1825, sobe à cena nas Laranjeiras Chiara de Rosenberg, do compositor Generali, interpretada igualmente por amigos da Casa Quintela e pelo próprio Barão. Poucos meses depois, a 6 de fevereiro, interpretam-se as obras L'Occasione fa il ladro de Rossini e Gli Avventurieri de Giacomo Cordella, sempre com Joaquim Pedro no elenco. Isto são alguns exemplos, não é a lista completa das obras, mas há um aspecto que eu queria salientar também, que é a apresentação de algumas obras de autores portugueses que tiveram a possibilidade de ser apresentados nestes teatros privados do Conde Farrobo e não no São Carlos. Portanto, isso ajudou a dinamizar muito também os compositores portugueses da época, que se viram representados, pelo menos, num ambiente privado, é certo, mas que viram as suas obras apresentadas. A fama da qualidade dos espetáculos do Teatro das Laranjeiras estava definitivamente lançada. A 10 de março de 1826, o rei Dom João VI morreu. O legítimo herdeiro à coroa de Portugal era Dom Pedro, que optou pela coroa imperial do Brasil, abdicando do trono português a favor de sua filha. Mas em fevereiro de 1828, Dom Miguel, apesar de ter jurado a Carta Constitucional, tentou criar em Portugal um regime que dava ao rei um poder muito superior. Houve revoltas e tentativas de resistir a Dom Miguel, um pouco por todo o reino. Foi o início das chamadas Guerras Liberais, que há quem diga que Joaquim Pedro já tinha antevisto. Essas cenas da fundação de Roma têm um episódio marcante, que é o episódio da traição de Tarpeia. Já aqui encontramos também mais um elemento que remete para a história da época. A traição, na época, já estava presente na história de Portugal. E, sobretudo, a traição a partir do núcleo central do poder, a partir da corte. A traição de Carlota Joaquina e do seu filho Dom Miguel. Aliás, todos os aspectos relacionados com a traição de Dom Miguel e da mãe, mas sobretudo Dom Miguel, que é o agente, é o protagonista desse processo, estão aqui perfeitamente representados. Eu poderei mesmo dizer que neste palácio estão representadas e estão prognosticados os eventos que iriam desembocar na Guerra Civil entre liberais e absolutistas. Há um teto, o teto que representa Minerva, que denota exatamente essa preocupação de tentar ensaiar, lograr uma pacificação entre os dois irmãos, já desavindos nesse período. Minerva segura duas coroas que costumam ser de louro, neste caso não são de louro, são de oliveira, que é o símbolo da paz, por excelência, e evidente que estamos perante mais uma deixa para Dom Miguel e para Dom Pedro, os irmãos desavindos, que o dono da casa pretende coroar, não com a coroa de louro dos vencedores, porque não há vencedores, há apenas dois irmãos que pacificamente coexistem e para bem da nação. E, portanto, é esse o sentido que aquela pintura da terceira sala possui. Os irmãos Pedro e Miguel batiam-se pelo controle do país, estando ambos os lados interessados no apoio das principais personalidades, tanto políticas como financeiras do reino. Joaquim Pedro, claro, era uma dessas pessoas. A sua fortuna era cobiçada tanto por liberais como por absolutistas. De uma vez, tendo Dom Miguel ordenado um empréstimo de 1.200.000 réis, a ser suportado pelos maiores financeiros e comerciantes do reino, Joaquim Pedro recusou emprestar a soma que lhe cabia. A retaliação de Dom Miguel não se fez esperar e, com o decreto de 15 de março de 1832, retirou ao Barão de Quintela todas as honras e mercês com que ele e sua família haviam sido agraciados. Nos meses que decorreram entre a ordem de empréstimo e a conclusão com este decreto de Dom Miguel, Joaquim Pedro tratara de colocar toda a sua fortuna e bens sequestráveis em nome do seu grande amigo José Maria O'Neill, que, sendo cidadão inglês,
estava a salvo de qualquer tentativa de expropriação por parte das forças de Dom Miguel. Durante uns tempos evitou circular em Lisboa para evitar os caceteiros miguelistas. Em junho de 1832, um pequeno exército de 7.500 homens às ordens de Dom Pedro tomou a cidade do Porto. Portanto, eles vêm dos Açores, numa esquadra, desembarcam em julho de 32 no Porto, julgavam que iriam controlar o país rapidamente pela força e enganaram-se. As tropas miguelistas cercaram o Porto e o Porto foi sujeito a um cerco de um ano. E a situação era muito complicada, muito difícil. O regime, basicamente, os liberais que estavam, portanto, cercados no Porto, a certa altura começam a ter inúmeras dificuldades do ponto de vista financeiro para aguentar a guerra. E foi muito importante, entre outras, a contribuição que o Farrobo dá para a guerra, emprestando dinheiro, e em troco disso o regime vai-lhe dar, o Dom Pedro vai-lhe dar a concessão do contrato do tabaco, de que a família do Farrobo já tinha usufruído no século XVIII, e que vai ser decisivo para ele, pessoalmente, porque vai acumular riqueza, mas também vai trazer depois o seu infortúnio. Portanto, do ponto de vista político, eu acho que este é talvez o momento mais importante da intervenção do Conde de Farrobo. Naturalmente, Dom Pedro estava-lhe muito reconhecido. Nos meses que se seguiram à vitória, Joaquim Pedro teve a honra de poder privar de muito perto com o imperador e sua família, ao mesmo tempo que lhe foram restituídos todos os títulos e honrarias anteriormente retiradas por Dom Miguel. No dia do aniversário de Dona Maria II, a 4 de abril de 1833, Dom Pedro concede-lhe o título de Conde do Farrobo. A 1 de setembro de 1834, confere-lhe os arminhos do Pariato. Nesta altura, Joaquim Pedro é segundo Barão de Quintela e Conde do Farrobo, par do reino, segundo Senhor da Vila do Préstimo, segundo Alcaide da Vila de Sortelha, não tarda a ser Grão-Cruz da Ordem de Nossa Senhora da Conceição, já era Comendador da Ordem de Cristo e em 1848 é feito Inspetor-Geral dos Teatros e Espetáculos Públicos e Coronel dos Esquadrões de Voluntários Nacionais a Cavalo. O Farrobodó, propriamente dito, tem início em meados da década de 30 do século XIX. Farrobodó e não Forrobodó, como se diz atualmente, vem de Farrobo e do Fausto das suas festas, saraus e demais peripécias que foram muito comentadas em Lisboa, na época que se seguiu a Joaquim Pedro ter sido feito Conde do Farrobo. Movia-se agora nos mais altos circuitos da sociedade portuguesa e era o que chamamos hoje em dia uma espécie de celebridade. Era um homem bastante conhecido, muito popular, um homem de negócios, um homem bastante ativo na sociedade portuguesa de então e, portanto, praticamente tudo o que ele dizia, tudo o que ele fazia, se escrevia. O palácio acaba por ser uma espécie de cartão de visita dos seus ideais. Começaram a correr rumores sobre as suas aventuras amorosas e, apesar de não haver grandes provas de nenhuma delas, circulavam em Lisboa anedotas que o envolviam. As recordações que eu tenho da minha família, das conversas que, por exemplo, o meu pai tinha sobre o Conde de Farrobo, tinham mais que ver com a faceta dele de artista e patrono das artes, mais do que artista, um importante patrono das artes, foi diretor do São Carlos e tinha também na Quinta das Laranjeiras um teatro, o Teatro das Laranjeiras, onde ele encenava muitas peças de teatro e também muitas peças musicais, e muitos dos grandes artistas que vinham cá a Portugal atuar no São Carlos acabavam também por atuar no Teatro das Laranjeiras e contava-se que o Conde, além do interesse artístico, tinha também um interesse, digamos, emocional, nomeadamente nas artistas que cá vinham. Nessa época, houve uma sucessão de boatos e conversas de café com ditos espirituosos sobre Joaquim Pedro e as suas façanhas. Ele teve um romance com uma bailarina francesa, Mademoiselle Clara, e contam que quando ela terminou o namoro com ele,
namoro escondido, provavelmente, mas quando terminou, mas que toda a gente sabia, publicaram num jornal, daqueles jornais que distribuíam, uma graçola a dizer perdeu-se, dão-se generosas alvíceras a quem devolver uma cadela de nome Clara ao Palácio Quintela. Outra das suas apregoadas conquistas foi Madame Luísa Matei, prima-dona do São Carlos, que chegou a atuar nas Laranjeiras em fevereiro de 1836. Dela não constam grandes anedotas, mas foi-lhe dedicado um soneto composto pelo Conde do Farrobo. Desprende a voz da mágica harmonia, que tanto mais se escuta, mais encanta. Solta Matei da divinal garganta, dos teus acordes sons a melodia. De balda negra inveja quis um dia o mérito negar que te abrilhanta. Quem como tu em que ar em norma canta, quem triunfo melhor ganhar podia. Já do Liceia o público ilustrado uma coroa te deu, quando na cena foi por ti com a norma extasiado. Foste em Chiara depois doce Camena, e se um louro até aqui tens alcançado, dá-te hoje novo louro Ana Bolena. Um episódio que o Eduardo Noronha refere num dos seus livros sobre o Conde Farrobo, em que fala do Conde Farrobo, creio ser A Sociedade do Delírio, é um episódio que se passou em Paris. O Marquês de Niza estava a chegar a um hotel em Paris, estava a fazer o check-in, e quando dá os seus dados e descobrem que ele é português, as pessoas começam a sussurrar e olhar para ele de uma forma estranha, e ele não percebia o que é que estava a acontecer e perguntou, mas porquê é que olham para mim desta maneira, o que é que se passa? Ele, o senhor é português, não é? E contaram-lhe o que é que tinha acontecido. O Conde Farrobo estava também em Paris e tinha ido a um espetáculo, a um teatro, em que se falava de todas as nações europeias, basicamente, menos de Portugal. E o Conde Farrobo disse, então não se fala Portugal, então espera lá que eu já te atendo. E no dia seguinte alugou o teatro, pagou as entradas todas e toda a gente entrou de graça. Portanto, acabaram por falar em Portugal, mesmo Portugal não aparecendo no espetáculo. O que eu acho que faz a singularidade do Farrobo é a sua vida, é ele em si mesmo, e por vezes o extremo a que ele leva tudo isto. Porque é um homem muito rico, porque tem uma vida social muito intensa, especialmente intensa, embora os outros também gostassem, ele gostava muito. Era um homem apaixonado, como também acontecia muitas vezes na época, e que obedecia muito às suas paixões. O seu primeiro casamento é um sinal disso. O casamento, já no fim da vida, é também com uma cantora, é também um sinal disso. Fosse uma pessoa de espírito livre e um bocado aventureiro, e que tivesse as suas aventuras, aos seus passatempos intermediários. Mas, no fundo, a sua obcecação era a família, era a defesa da família e era o respeito pela família. E foi por isso que ele lutou, não só pessoalmente, mas como, por exemplo, a todos os outros que o acompanhavam sempre. Também a sua fama de sportsman foi comentada e, posteriormente, Eduardo Noronha, baseado em artigos da época, escreveu: o prestimoso argentário é o que hoje se denomina um desportista nas suas múltiplas manifestações. Atira a pistola e joga as armas. Em 5 tiros, fura as 5 marcas de uma carta de qualquer naipe. Esgrime com perícia ao sabre e principalmente ao florete. Joaquim Pedro decidiu introduzir em Portugal os hábitos requintados que vira no estrangeiro e recriar os antigos costumes das casas nobres portuguesas. Gostando particularmente de atirar às perdizes, o então Conde do Farrobo aproveitou as suas idas à Inglaterra para preparar o que viria a ser a primeira criação de setters em Portugal. Mas nem só de divertimentos vive o homem. No seu palácio da Rua do Alecrim, a encomenda de pinturas continuava. Encontramos-nos na escadaria nobre do Palácio Quintela, um espaço que, a todos os títulos, é notável pela sua, não só pela arquitetura, que evidentemente já foi mais imponente do que é hoje, mas sobretudo por causa da pintura.
em função e em virtude da pintura que existe nas paredes e na abóbada. Todas as pinturas nas paredes, todas as pinturas parietais, giram em torno de um eixo central que é representado pela exaltação de Mercúrio, que porventura poderá ser o próprio dono da casa que recebe os seus convivas de uma forma exaltante, visto que ele é o grande enviado dos deuses, que, como enviado dos deuses, vem saudar os humanos e trazer-lhes consigo o pomo dourado da abundância. Todo esse sentido exposto nessa pintura está complementado em 4 grandes painéis representando 3 trabalhos de Hércules e um episódio do 12º trabalho de Hércules, que precede a morte do próprio herói. Para além disso, temos também presentes alguns planetas, os deuses, digamos, os deuses que são transformados em planetas na astrologia tradicional e os 4 elementos. Portanto, neste espaço conjuga-se uma espécie de ordem do mundo que serve de introdução geral ao sentido mais universal, diríamos, e até mais particular, particularmente nacional, do palácio, que nos será dado nas pinturas parietais do interior. Em qualquer destas pinturas há sempre um toque que nos remete para as preocupações políticas, sociais ou ideológicas do dono da casa. E isso é um elemento fundamental para a leitura e para a interpretação, portanto, para conseguirmos deslindar a semântica destas pinturas, que aparentemente são meras pinturas mitológicas, sem qualquer outro sentido, senão o de decorar a casa. Na realidade, tudo aqui, tudo que vemos aqui, nada tem de decorativo, no sentido, digamos, de tornar bonito tinha a casa. Trata-se de tornar a casa falante, tornar a casa uma extensão do próprio dono dela. Aos 37 anos, Joaquim Pedro era o empresário do Teatro Nacional de São Carlos. Durante a sua gestão daquele espaço, Lisboa assistiu a uma época de grandes espetáculos encenados de forma grandiosa. Nomes como Rossini e Donizetti começaram a ser familiares aos espectadores do São Carlos. A cantora preferida deste último, Luísa Boccabadati, foi contratada pelo Conde do Farrobo para abrilhantar as noites do teatro por 3 épocas. A sua grande rival era Caterina Barilli, que debutara no São Carlos em 1839 na ópera de Donizetti, Gemma di Verghi. O Conde do Farrobo também contratou vários tenores de nomeada para atuarem no seu São Carlos. Em 1838, ele é nomeado diretor do Teatro São Carlos, cargo que foi considerado um dos momentos áureos do próprio Teatro de São Carlos, pelo tipo de repertório que trouxe. Por exemplo, pela primeira vez, ele traz o Don Giovanni, de Mozart, que, ao contrário do que se possa parecer, não era uma ópera ainda conhecida aqui em Portugal. Havia muito mais repertório do tipo italiano, de autores italianos, e não tanto de Mozart. Portanto, isso significou um contributo muito importante para o conhecimento dos compositores da primeira escola de Viena, nomeadamente Mozart, que ainda não eram muito conhecidos cá em Portugal. Para além do facto de ter contratado alguns compositores bastante importantes do nosso panorama operático, nomeadamente o Angelo Frondoni, o António Pietro Coppola, que foram contratados no tempo dele, e trouxe muitas peças de repertório de Donizetti, Bellini, que começavam a ser muito famosos nessa altura nos circuitos de ópera da época, e que ele trouxe também para Portugal. Portanto, foi considerado, em termos de magnificência, de riqueza de cenários, de qualidade de intérpretes e de músicos, foi considerado um dos períodos áureos do Teatro de São Carlos. Foi uma época dourada em termos artísticos, mas a que o público não correspondeu. A política dominava a atualidade no reino e, pouco a pouco, a sala foi-se esvaziando. Em fins de 1840, Joaquim Pedro desiste da empresa do São Carlos. A experiência é concludente. Em 2 anos e meio, perde 40 contos.
O final da vida não foi fácil para o conde do Farrobo. Todos os gastos ao longo da vida foram diminuindo a fortuna herdada de seus antepassados. Alguns dos seus negócios não funcionaram, o que ainda assim não queria dizer que ele alguma vez passasse dificuldades. O conde era um homem viajado, fez várias viagens pela Europa, interessou-se até pela inovação técnica na sua altura. Ele vem ser um dos homens que está por trás da formação da Companhia do Gás, investe em minas de carvão, portanto está interessado na modernização técnica do nosso país, da nossa indústria. Apesar de nem todos os seus negócios terem sido lucrativos para o conde do Farrobo, todos foram indiscutivelmente importantes para o avanço tecnológico do país. Mas o que iria derrotar Joaquim Pedro no final da sua vida foi um negócio que consolidou a fortuna da família e que já vinha do tempo de seu pai, mas que no final se viria a revelar uma catástrofe: o contrato do tabaco. É um negócio fabuloso, porque constituía um monopólio do Estado e o Estado não o explorava por si. Entregava a sua exploração por leilão, ou nem sempre por leilão, às vezes havia umas manobras que levavam a que o contrato fosse concedido sem ser por asta pública. O Quintela ficou com esse fabuloso contrato, só que a certa altura, a partir de 1834, resolveu trespassá-lo. E aconteceu uma coisa dramática para o Farrobo, ainda que na altura ele não adivinhasse a importância desse acontecimento que ia provocar a sua ruína. Aconteceu que o Estado, 2 anos depois, altera as condições. Só que altera as condições numa altura em que o Farrobo já tinha cedido, como disse, esse contrato ao Outrem. E das duas uma, ou conseguia esse Outrem do Estado uma indemnização por o Estado ter alterado as condições. Era como se, por exemplo, eu tivesse vendido um carro a gasóleo a uma pessoa e no mês seguinte o Estado deixasse de fornecer gasóleo. E o homem vinha ter comigo e dizia: então você vendeu-me um carro, eu agora não posso andar com ele porque não tenho combustível. Eu dizia: não tem nada a ver com isso. Ora bem, o que aconteceu é que o outro veio mesmo em cima do conde Farrobo e pediu-lhe uma indemnização brutal, pelo facto de terem sido alteradas as condições, ainda que não fosse culpa do conde Farrobo. O Farrobo lutou com um grupo de advogados durante aquele tempo todo, e quando finalmente o Farrobo perde a causa, em 1860 e tal, quase 30 anos depois de lhe ter sido atribuído o contrato do tabaco, a indemnização que ele foi obrigado a pagar era de tal ordem, eu calculo que devia andar aí por 1/4 de um orçamento do Estado, ou seja, da despesa total de um país. E a partir daí o património do Farrobo ficou condenado. Ele ainda morreu na sua casa aqui perto na Rua do Alecrim, mas o que é facto é que muitas coisas foram vendidas ainda em vida dele, como foi o Palácio das Laranjeiras junto ao Jardim Zoológico. No seu livro O Milionário de Lisboa, José Norton descreve parte desse drama. A notícia de que Farrobo perdera a causa contra a Fazenda espalhou-se rápida como um rastilho. Grandes e pequenos credores caíram-lhe em cima. O Banco de Portugal, a Fazenda Pública, mas também um padre de Vila Franca que havia pouco bajulava, vinha exigir agora o pagamento de quaisquer ninharias. Mariana Lodi não viveu o suficiente para ver consumada a desgraça. Morreu em julho de 1867. Joaquim Pedro casou novamente com Madalena Pinot, de quem teve ainda 3 filhos: Júlio Maria, Maria Joaquina e Carlos Pedro. Parece-me que o conde Farrobo foi esquecido, porque, ao fim e ao cabo, todo este período da história de Portugal corresponde ao período da Revolução Liberal, tem sido esquecido pelos nossos contemporâneos nas últimas dezenas de anos. E isso é lastimável, porque esta época corresponde a um período central da história portuguesa e da história contemporânea portuguesa. É chocante ver um homem que foi tão influente, nomeadamente na ópera, na música, etc., ser tão esquecido. Ele dá-me ideia também, houve outro fator, que foi o facto de ele ter sido demasiado caricaturado.
apenas se interessaram em transmitir para o público, em recordar as peripécias mais estranhas, mais originais da parte do conde, em vez de terem olhado para lados extremamente positivos da vida dele, nomeadamente a sua vertente como industrial. Ele participou não só nos caminhos de ferro, como na Companhia de Gás, uma série de pequenas empresas que ele criou e fundou. Chegou a mandar produtos, por exemplo, uma exposição que houve em Londres, uma exposição industrial. Tudo isso, as pessoas não tiveram preocupação, quem falou sobre ele não teve preocupação. Gostaram mais de falar, como digo, nas peripécias amorosas, etc., do que propriamente no papel relevante que ele desempenhou tanto no desenvolvimento e na modernização da ópera em Portugal, como da sua atividade como empresário. Ele foi esquecido como todas as pessoas ilustres e com grandes feitos e com grandes méritos são realmente esquecidas. Quer dizer, não são lembradas. E realmente o Conde Farrobo fez muita coisa, teve muitas intervenções em toda a política do país, em todas as artes, em todas as coisas, que merecia ser mais lembrado e mais respeitado e mais enaltecido. É o que eu penso que seria lógico. Joaquim Pedro Quintela do Farrobo morreu a 24 de setembro de 1869.